Primeiramente, eu queria agradecer. Muito obrigada. É muito importante para a gente, para o nosso grupo, a sua participação e colaboração, já que, sendo uma profissional, ajuda a enriquecer o conteúdo e para a gente amplificar o nosso repertório, né? A gente conhecer mais sobre o assunto que nós estamos abordando. E é muito bom que você esteja aqui para nos acompanhar. Agora a Erika pode explicar um pouco sobre o projeto e depois eu vou perguntar sobre o seu trabalho. Combinado. Então, o projeto é um projeto que aborda várias matérias no nosso currículo escolar, mas esse principalmente é da matéria Ciências Avançadas. E o principal objetivo desse projeto é a criação de um site que tem informações sobre nutrição, dicas, informações que seriam necessárias para conseguir ajudar um pouco adolescentes a se encaixarem melhor nisso, principalmente porque vem algumas pesquisas e etc. Acho que saiu uma do SUS ano passado falando sobre como tem crescido a obesidade e sobrepeso em adolescentes e em crianças mesmo. Então, basicamente essa que é a importância do site que a gente seleciona. Muito bom. Ok, perfeito. Me Agora pode apresentar falar um agora, pouco né? sobre o seu trabalho, como você faz. Tá bom, Aham. perfeito. É uma honra, né? Primeiro, obrigada pelo convite, Érica, Letícia, pelo excelente tema. Eu sou uma apaixonada pela nutrição. Isso vem até mesmo antes da escolha da minha profissão, né? Na nossa família, sempre foi tudo ao redor de uma mesa, né? E eu comecei até por aí, que eu vou até finalizar exatamente por que ao redor de uma mesa, né? E por que a família, né? Bom, então, eu sou formada pela São Camilo, em 1990. Eu iniciei, então, em 1986, né? Meu primeiro estágio eu fiz num saúde pública, numa creche, onde eu desenvolvi com crianças, né, pequenas, a utilização de talheres, né? Como é que elas comeriam com talheres, aqueles pitotoquinho. Então, essa foi um primeiro estágio, que é o estágio curricular obrigatório, né? O segundo estágio eu fiz no Bradesco, lá na Cidade de Deus. Eu desenvolvi receitas e junto com o time de nutrição, né, as nutricionistas, os estagiários também junto comigo, o pessoal, o forno combinado. Na época era uma sensação do momento, né? Hoje o forno combinado a gente tem em todas as indústrias, em todas as cozinhas, praticamente, né? Confeitarias, padarias, etc., porque ele é um equipamento realmente de última geração, né? Muito bom. E meu último estágio foi no hospital. Eu fui para o Hospital Santa Casa, né, de Misericórdia de São Paulo, onde eu não queria cair. Nós fomos em 8 para lá, né? Então tinham todos os lugares: centro cirúrgico, departamento médico, pronto-socorro, UTI, pediatria, ortopedia, ginecologia, ambulatório, enfim, onde eu não queria cair. No pronto-socorro e nem na UTI. Aonde a Nelly caiu? A Nelly caiu na UTI. Bom, Nossa. eu fui fazer nutrição, né, gente? Ok. Mas eu fui fazer nutrição e 33 anos atrás, não, 33 não, 40, né? Porque, sei lá, né? 86, né? Quase 40 anos atrás, quando eu escolhi, a gente pensava em É, nutrição, mas de uma forma ainda, a dietoterapia, né? Ainda muito devagar ainda, assim, sabe? Não tinha, assim, ainda muito espaço, não era muito Sim. reconhecido. Bom, beleza. No primeiro dia, lá fui eu para a UTI, já vejo 3 pacientes falecerem. Falei, não, gente, isso não é para mim. Eu vou desistir disso daqui. Vi algumas coisas lá muito chocantes, né? Enfim. Aí eu falei para minha mãe, eu vou desistir. Vou desistir porque eu não fiz nutrição para ver gente morrer. Eu fiz nutrição para ver gente saudável, né? Fazer coisas bonitas. É isso que eu fiz. Bom, minha mãe falou: olha, você quem sabe, meu último estágio, hein, gente? 3 meses para me formar. Bom, falei, quer saber? Vamos fazer mais uma semana aí. Beleza, fiz mais uma semana. Bom, enfim, me formei.
fui efetivada lá na Santa Casa, tem um hospital particular chamado Santa Isabel. Fui convidada para ir para o Hospital São Luís, que é onde eu trabalho hoje também, né? Desde 1991. A rede comprou há uns 7 anos atrás, Rede Dor, e hoje eu continuo trabalhando no São Luís. Bom, comecei como nutricionista clínica. Em todos os hospitais que eu trabalhei em UTI, sou Nossa, apaixonada. Pois é, olha como que são as coisas, né, gente? Gosto de contar isso porque isso eu me orgulho, me honro muito, né? Então, eu fui para UTI, me especializei em Uhum. nutricionista clínica, em nutricionista de dietas interais, suplementos, né? Com isso, na minha carreira, abriram um hospital São Luís aqui perto de casa. Antes eu morava perto do Itaim, depois eu me mudei aqui, eu estou na Zona Leste, então tem um hospital chamado Hospital São Luís Anália Franco, que há 15 anos e meio atrás, quando ele abriu, eu pedi para vir e quando eu vim, a minha gerente me promoveu como supervisora de nutrição. Aí começou a minha gestão em nutrição, né, com indicadores, aquela coisa mais administrativa, mais de gestão mesmo, e gestão não só de indicadores, mas gestão de pessoas, né, que isso é importantíssimo que nós aí tenhamos sempre em mente, né, porque hoje em dia muito se tem, né, você procura qualquer coisa no site, né, em pesquisas, sim. enfim, mas o relacionamento é de importantíssimo grau, assim, de um nível absurdo, que nesses tempos de supervisão, né, que foram 14 anos e meio, eu Nossa, é vi, bastante tempo. foram 14 anos e meio de supervisão, só no Anália Franco, né, eu vi que nós admitíamos tecnicamente, mas demitíamos por relacionamento, né? Então, olha como que a gente tem que olhar para isso. Bom, beleza. Uhum. Aí, um ano atrás, eu recebi a proposta, né, e o convite de assumir a gerência corporativa de nutrição e hotelaria. A Nelly sabe de hotelaria? Não, a Nelly não sabe de hotelaria. Então vamos lá, com 55 anos, vamos lá estudar hotelaria. E estudar hotelaria é ver os indicadores, é ver nível de higienização de um quarto, enfim. E eu não cuido mais agora só de um hospital. Eu estou cuidando de 8 hospitais, né, que se dividem entre Zona Leste, né? Então, aqui da Zona Leste a gente tem o hospital de Guaianazes, que é o extremo leste, né? Tem um hospital aqui no Anália Franco, que é um hospital de nível A, né? Tem um hospital chamado Vila Lobos, que é na Moca, tem um hospital chamado Central Sul, Central do Tatuapé, que é no Belenzinho, e tenho um Atibaia, chamado Novo Atibaia, e 3 hospitais aí na Zona Oeste, que é o São Luís Osasco, tem um em Carapicuíba e o outro em Capão Redondo, né, que chama Central Sul, está mudando todos os nomes agora, que era o antigo Alfamed, e tem o Central, que era o Serra Maior, que é o Central, agora eu esqueci o nome, mas são Muito esses hospital pra hospitais, lembrar o nome, muitos né? hospitais, é verdade, Arika. Bom, e aí, falando em gestão, né, e falando agora de gerenciar 8 hospitais, gente, a gente tem pacientes internados no hospital, nos nossos hospitais, né, de todos os níveis de idade, né, de todas as faixas etárias. Então, tem hospitais que são Uhum. gerais, né, desde um recém-nascido que nasce com meio quilo, né, até os pacientes que cada vez mais eles estão ficando, as pessoas, né, estão ficando com a sua expectativa de vida maior. A gente está recebendo pacientes de 100 e tantos anos e lúcidos, né? Então, a gente tem jovens também. E o que me chama atenção, e aí eu pego um gancho para depois a gente já iniciar aí as perguntas, é do porquê que a gente está recebendo tantos adolescentes também internados por Sim, sim. motivos que aí a gente vai conversar, e aí é o momento que choca. E que bom que vocês estão aí fazendo esse lindo trabalho para a gente poder salvar as pessoas, né? Tá nas mãos de vocês, jovens. Então, É. mais ou menos essa é a minha história. Nossa senhora. Cuidar de É. 8 hospitais, minha nossa.
É. Sim, Mas é legal. é uma coisa muito importante, assim, né? Tipo, é realmente um trabalho. Mas é muito bom isso, muito bom mesmo. É, é desafiador, sabia? Porque a gente vê que hospitais pequenos, às vezes, eles fazem com sem recurso algumas coisas que conseguem fazer, às vezes, muito mais, até as pessoas se envolvem muito mais, se ajudam muito mais do que um hospital grande que tem recurso, que tem tudo, que Uhum, paga melhor. E assim, é muito legal, porque daí eu consigo trazer as melhores práticas de um para o outro. Então, Uhum. esse é o objetivo, né, dessa regional que a gente chama aí, que é a Regional Leste, né? Interessante. uhum, muito. Bom, agora eu acho que já dá pra partir para as perguntas. Ok. E a primeira delas é se você acha que tem algum ponto principal que dificulta a alimentação saudável e os adolescentes a se adaptarem com uma alimentação saudável. Sim, eu acho que de uma forma assim geral, eu vou te responder várias coisas, várias perguntas, e aí você vai me falando e a gente vai voltando, tá? À vontade. Quando eu Tá. falei, né, de nós iniciarmos, a nossa família sempre foi de fazermos, né, as refeições em volta, ao redor de uma mesa, né, onde até anteriormente se fazia uma oração, onde a gente esperava os pais chegarem, né? É diferente do nosso dia a dia, sim, porque pai, mãe trabalha fora, chega tarde, né? Os jovens precisam se virar Uhum, sozinhos, muitas vezes cuidam do irmão mais novo, né? Muitas vezes os avós é que cuidam, muitas vezes, enfim, mas de uma forma geral, onde eu quero chegar, né? Tudo isso mudou muito, né? E os hábitos alimentares com eles também. Então, quando antes a gente tinha lá os alimentos mais saudáveis, né, colhidos muitas vezes na horta de casa, ou muitas vezes quando a gente ia às feiras, né, e você comprava e preparava o alimento, dá muito mais trabalho você preparar lá uma couve-manteiga, né, de você preparar uma cenoura, de você lavar um legume, preparar, do que você abrir um pacotinho, né, fritar ou colocar alguma embalagem lá na água quente sim. e comer. Com isso, a gente deixou de fazer essa reunião social e familiar, onde nós trocávamos ideia, nós tínhamos né, o olhar olho no olho, né, perguntar como é que estávamos, e o preparo do alimento, né, muitas vezes eu lembro que eu ajudava minha mãe a preparar, depois eu ajudava a secar a louça, né, eu sei que muitas vezes a gente ainda consegue fazer isso, né, mas a gente perdeu bastante disso justamente pelas necessidades de que, e que bom que é conquista da mulher também, né? Mas a gente também vai ter que se adaptar e se adequar a ter uma alimentação saudável. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, desembale menos e descasque mais, né? Então, isso é bem importante. A alimentação saudável está exatamente aí. E a gente não vai entrar naquele ponto de alimentação, alimentos orgânicos, né? Porque eles seriam excelentes, porque hoje tudo a gente tem aí um monte de elementos químicos, né? E não, Agrotóxicos. agrotóxicos, né? E É, assim, vamos entrar na sustentabilidade, que é uma coisa que eu amo de paixão, né? Enfim, mas os jovens realmente estão deixando de se alimentar melhor, é, não só porque não estão conseguindo em suas casas, né, terem o tempo para fazer o seu alimento, ou que seus pais façam o seu alimento, ou alguém faça esse alimento, mas que também a própria mídia, né? Eu não sei, eu esses dias estou em casa, porque, até desculpa, estou aqui com uma proteçãozinha que eu fiz uma cirurgia aqui, então eu estou em casa, eita. e assim, eu não costumo assistir televisão, né? Eu não gosto de notícia ruim, eu não gosto de assistir programa que não é legal, só filme, enfim. E esses dias eu estava lá assistindo aqueles programas da manhã, né? E de repente, nas propagandas, eu fiquei para assistir as tais propagandas. Passou lá na hora, era bem na hora do almoço, tipo, sei lá, umas 11h30. E assim, eu não sou muito chegada em hambúrguer, não gosto mesmo porque me faz um pouco mal. Passou lá de uma lanchonete, né? E aí eu peguei, olhei para aquilo,
e me deu uma vontade de comer aquele sanduíche daquela lanchonete, coisa que eu não costumo fazer. Aí virei para meu marido e fiz assim: ai, você não sabe, tô com vontade de comer porcaria. Aí ele fez assim: o quê? Aí eu falei o nome da lanchonete, ele fez assim: você tá de brincadeira? Eu falei: é, tô de brincadeira, vamos comer coisa saudável. E fui comer coisa saudável. Mas a mídia faz com que a gente tenha também esse Uhum. estímulo naquele momento, 11h30, sei lá, que o pessoal, 15 para meio-dia, você está na hora da fome, vem aquela propaganda, aquelas coisas que a propaganda faz você Sim. vai querer comer aquilo. E aquilo é muito fácil, você pede, isso aí, você pede, tem desconto, combo, sei lá das quantas, né? Ou você vai lá, pega um pacotinho, abre, frita, põe no air fry, sei lá, né? E isso não vai te dar as vitaminas, minerais que você precisa, né? Então, respondi um pouquinho dessa pergunta, mas tem mais coisa para falar. É, muito obrigada. Agora eu vou fazer a segunda pergunta, que é: quais são os principais riscos à saúde de um adolescente que não segue uma dieta equilibrada? Aí, né, são vários riscos, né, quando ele não consegue uma dieta equilibrada, né? A gente tem diversos, vai depender de todo um histórico. Para você ter uma ideia, né, a gente já Uhum. tem desde da concepção, né, da sua formação, desde do ventre, né, da gestação, você já carrega todo esse histórico, né? Então, se foi amamentado, né, Uhum. a leite materno exclusivo, que é maravilhoso, eu sou uma defensora do aleitamento materno, né? O quanto é uma doação mesmo, é muito difícil, né? Você amamentar, eu amamentei meus 2 filhos e é lindo, mas não é fácil, não, né? É muito Imagina. difícil. Então você já vai tendo os anticorpos, né? É a proteína certa para você, os aminoácidos certos para você, enfim. É, com isso tem o fator hereditário, né? Mas vamos falar então do externo, né? Para facilitar facilitar não, para a gente direcionar aí a nossa fala. É, vários fatores podem desencadear, desde um diabetes, né? A obesidade, logicamente que isso sim, um dos terceiros pontos aí de fatores que mais estão aí matando, né, os adolescentes, porque o primeiro são os transtornos mesmo psiquiátricos, né, psíquicos. Tem muitos pacientes, quando eu falei para Uhum. vocês de pacientes internando no hospital, quando a gente tem um hospital pediátrico e a gente vê muitas crianças internando com tentativa mesmo de suicídio, e a gente vê na mídia, né, infelizmente isso é uma grande verdade, né, a gente tem os É, fatores de acidentes, né, então acidentes, diversos acidentes, né? E então a obesidade. Aí disso a gente tem o colesterol, triglicérides alto, hipertensão, né? Problemas sim. osteomusculares, né? Então a gente vai desencadeando vários outros fatores, né? E quando a gente fala dos transtornos mentais, né? Do transtorno de ansiedade, né? Tudo isso também está ligado a você se alimentar incorretamente, né? Então, vocês já ouviram falar, eu estou ansiosa, eu vou comer chocolate. Sim. As pessoas mais Aham. gordinhas, né? Comem muito porque estão ansiosas. Então, vocês veem como o psicológico ele está totalmente, né, ligado com a alimentação. E o quanto é importante a gente falar de doença, mas o quanto eu gosto de falar da prevenção, da saúde, né? Que eu entendo que essa é a minha missão, né? O preventivo, não o corretivo, né? O quanto a gente precisa Uhum. fazer as atividades físicas, né? Então, sabe, Sim. fazer uma, uma caminhada, fazer uma corrida, jogar uma bola, né? Jogar peteca, pular corda. A gente não vai precisar entrar para uma academia, sabe? Não precisa. A gente tem condição de fazer alguma atividade, porque você tem uma liberação de endorfina. Endorfina é um hormônio do prazer, né? Um hormônio que faz com que você tenha a sensação
boa, né? Que aí com isso você vai liberar outras sensações, né? Então de alegria, né? Porque a gente vê muitos jovens que são mais tem uma síndrome agora, vocês devem saber muito mais do que eu, né? Da sociabilidade, né? Síndrome antissocial, acho que é É, isso, né? fobia social, eu acho. Fobia social, né? Que a pessoa realmente Fobia social. fobia social, né? Que a pessoa se isola, ela não quer falar, ela quer ficar com o Uhum. computador, ela tem os amigos virtuais, enfim, Sim. e isso, puxa vida, né? Isso vai gerar, né? Pode ter transtornos de ansiedade, né? Esses transtornos todos psíquicos. Então, você vê como é todo um processo, né? Ele não é um fator isolado só a alimentação, né? Ele vem com tudo isso junto, Fatores né? Um Sim. combo. externos também, né? Exatamente, fatores externos, enfim. E aí cada um na sua realidade, né? Porque todo mundo tem um sofrimento, né? Todo mundo tem um problema, né? Todo mundo tem uma preocupação, né? Sim. Então, e o adolescente, ele está nessa formação. Se ele não tem uma base familiar, se ele não tem alguém, um amigo para dividir, né? Até posso dizer da parte espiritual, que também é muito importante, né? E aí ele vai para o mundo do quê? Da droga, né? Uhum. Do álcool, que é um outro fator que está ligado à necessidade Uhum. aqui, ó, né? Que é uma necessidade ainda lá de trás, que é quando a gente começa a comer com as mãos. Enfim, a gente ficaria aqui falando 6 meses sobre o assunto. Entendi. É, em relação à alimentação saudável, existe algo que seja essencial, falando sobre. Relacionando a alimentação saudável com a adolescência? Alguma Sim. restrição de. Não, eu não faria restrição, sabe, Erika? Acho que tudo que você restringe, eu acho que o proibido é algo que não deve ser realizado, Sim. nem mesmo porque também não dá certo você proibir um alimento. Por que que você vai proibir um alimento? Você pode sugerir, restringir. Lógico que você vai, por exemplo, se aquilo é fatal, né? Por exemplo, carambola, para quem é um paciente que faz uma diálise, é fatal, porque ele tem lá alguns componentes que vão, alguns Uhum. micro-organismos que vão fazer com que ele tenha algum tipo de toxicidade, né? Então, isso é fatal. Mas, por exemplo, Uhum. sem inventar moda, mas o nosso básico, o nosso trivial, não sei se vocês lembram, ai, a comida de vó, aquele prato colorido, né? Então, sabe o arroz, feijão, as Uhum. Muito bom. verduras, muito bom, legumes, né? A carninha, tal. Isso é a alimentação saudável, né? E a gente não vai precisar ficar tomando suplemento, ficar tomando, né, aqueles wheys, aquelas coisas, se a gente tiver uma alimentação saudável, né? Hoje em dia, e acho que vai ter uma pergunta aí que a gente vai falar, tem muito dieta de moda, né? Ah, eu não vou falar para você que eu vou ser contra alguma Uhum. delas, porque vai depender do momento, da fase, né, do estímulo daquela pessoa. Possa ser que sim, faça bem para aquela pessoa. A gente só não pode radicalizar e isso vir a Sim. fazer mal para a pessoa, né? Então vão ter várias dietas da moda, né? E a gente vai ter que saber escolher e ser conduzido por um profissional. E até vou perguntar para vocês uma coisa. Nós estamos aqui em três, né? Duas jovens. Vocês já fizeram Uhum. algum exame de hemograma para saber como estão os exames de vocês? Colesterol, Uhum. triglicérides? Já? Algumas vezes. Algumas vezes. Letícia? Já, já, Já. Tá. já. Colesterol sempre dava meio elevado pra mim. Meio elevado. Pois é. Aí, quando a É, gente já me deu também. deu também. Pois é. A gente gosta de chocolate, a gente gosta de sorvete, né? Uhum. Lógico, tem fritura, tem outras coisas, tem falta de atividade, tem outros fatores, né? Mas olha só como antigamente os jovens não tinham colesterol alto. Imagina, não tinha. Por quê? Porque a gente brincava na rua, né? Todo mundo fazia mais Uhum. atividade. Nem sei se ainda existe aula de educação física, como é que chama Tem. agora? Tem ainda, né? Perfeito. Na de vocês ainda tem? Sim, Levantou a mão. Letícia. Uhum. ainda tem. É,
Eu conheço gente assim que ainda tem a ideia de que colesterol alto só acontece com pessoas mais velhas, mas Pois não é é, isso. pois é. Então, Pois é, olha isso, você tem toda a razão. Eu, às vezes vejo alguns pacientes internando, né? Eu vendo aquelas mães assim, nossa, mas ele só tem 8 anos, como assim que ele tem colesterol alto, né? E aí quando você vai fazer, a gente tem um recordatório que a gente chama, né? Recordatório 24 horas, e a gente vai fazer uma anamnese, e aí você vai ver o histórico de alimentação da criança e da família. E aí você entende, total razão, porque aquela criança tem o colesterol alto, entendeu? Fora o fator hereditário, mas normalmente é o externo, é a alimentação mesmo, né? Uhum. Tá, então, você estava falando, né, Erika, da alimentação saudável, né? Então, frutas, né, excelente. Evitarmos, eu acho que é legal de a gente evitar os tais refrigerantes, os sucos artificiais, ao invés de você, por exemplo, e até mesmo se você for tomar um suco de laranja, né? Você vai lá espremer 3, 4 laranjas, vai ser calórico, tá? Cada laranja, vamos supor aí que tenha umas 60, 70 calorias, dependendo do tamanho da laranja. Olha só, você vai ter aí um copo com 300 calorias, né? Se você chupar uma laranja, você vai ter o trabalho de descascar aquilo que eu falei para você, descasque mais, né? Desembale mesmo, porque você vai desembalar lá um suco de laranja artificial que está cheio de coisa lá para conservar, né? E não Uhum. vai ter o que você vai precisar, que são as vitaminas, que ela perde a vitamina C, da hora que você tira do pé, ela já vai perdendo. Imagine só ele pasteurizado, que a vitamina C ela é sensível, né? E ela vai perder, apesar de eles adicionam, mas isso é sintético. Bom, e as fibras, né? Você pode ver que tem jovens que têm problemas de intestino, né? A gente está vendo muita gente aí com colite, com intolerância ao glúten, né? A gente está vendo um monte, porque tudo tem glifosato, enfim. Tem vários fatores, mas o que a gente pode fazer de simples, acho que é essa a ideia, é comer as coisas simples que a gente ainda tem, né? Aquelas coisas que dão um pouquinho mais de trabalho, mas são as comidas das estilos de vó, O normal. o normal. Sem Tem tantas restrições, né? restrições, evitar os refrigerantes, né? Os doces, aqueles sucos artificiais de caixinha, Cheio de né? conservante, corante. Cheio de conservante corante, entendeu? É, até leite não tá legal, né? Mas que a gente só assim observe isso, né? Pode tomar uma Coca-Cola de vez em quando? Oxa vida, lógico. Ai, falei o nome da Coca-Cola, né? Refrigerante. Tranquilo. Não gosto de Coca-Cola, mas pode tomar um refrigerante? Pode, né? Mas com parcimônia, né? Não pode tomar todo dia. Outro dia, a gente estava num café da manhã e aí eu vi uma pessoa, aí pegou leite, outro café, outro cafezinho preto, não sei o quê. Aí a pessoa já tinha feito uma cirurgia bariátrica e aí ela pediu uma Coca-Cola no café da manhã. Eu fiz assim, você vai tomar um refrigerante no café da manhã? Eu vou. Falei, você tá maluca? E comecei a falar um monte para ela, enfim. Mas enfim, a gente vê, né, gente? Então, a pizza, né, que as pessoas gostam de comer a pizza. Ai, vamos pedir uma pizza desse tamanho, porque legal, e no dia seguinte tomar no café da manhã essa pizza. Misericórdia, não, café da manhã pizza, não. Complicado. É isso. Bom, como os nutrientes estão relacionados ao desenvolvimento do adolescente? Ah, perfeito. Tem mais? Não, é isso, como Ah, os tá. nutrientes estão relacionados ao desenvolvimento. Não, perfeito. Os nutrientes, né, eles vão estar diretamente relacionados a todo o desenvolvimento, né? Então, para você ter uma ideia, como a gente comentou, né, desde pequena, né, até as próprias fórmulas artificiais, depois que você não amamenta mais, você tem, por exemplo, fórmulas enriquecidas com DHA, que é uma proteína que faz com que você tenha o desenvolvimento cerebral, né? Então, tudo isso vai.
na sua alimentação, né, conforme você vai se alimentando depois por boca, né, passando por todas as fases, e aí vamos falar da adolescência, né, nós vamos falar de alimentos que podem, talvez, vamos dizer, evitar um câncer, né, uma osteoporose, né, uns ossos mais enfraquecidos. Vocês podem ver, conversem com seus amigos. Aquele colega que quebra o braço sempre, que se machuca sempre, pergunta da alimentação dele para vocês terem uma ideia. Pergunta daquele que fica resfriado sempre, que tem uma baixa imunidade, ou então, sabe, aquela pessoa que é mais frágil, né? Vocês podem olhar para a alimentação da pessoa, ela está diretamente relacionada. Unhas, vocês vão olhar as unhas que são mais fortes, é um indício absurdo quando você se alimenta melhor, então mostra a Uhum. falta de zinco, né? Uma unha mais quebradiça, né? Cálcio, olha, a pele, né? Fica uma pele, quando você tem uma alimentação mais saudável, você fica com uma pele melhor, o cabelo fica melhor, né? Seu estado, a Uhum. energia, ela fica melhor. Então, ela está totalmente relacionada ao desenvolvimento do adolescente, né? Mesmo porque se o adolescente for olhar só de uma forma externa, né? Porque ele vai olhar para o espelho e vai falar: nossa, eu tô cheio de espinha, nossa, eu engordei, nossa, eu quero, sei lá. Ele vai olhar para o espelho e lá nesse espelho é que vai ser o julgamento, né? Sim. E aí, quando você tem essa alimentação saudável, que é o descascar mais, né, aquele mais trabalhinho, que Uhum. você vai ter esses resultados que são muito mais concisos, né? Eles são muito mais, é, como é que eu posso dizer, palpáveis, tá? Então ele está diretamente relacionado. Entendi. Uhum. Outro tópico que já foi abordado um pouquinho antes é a importância da assistência de um profissional na alimentação do adolescente. Perfeito. Profissionais estão, hoje em dia, né, o profissional nutricionista, ele está, eu não sei se eu posso dizer que está em moda, mas talvez a importância de uma alimentação saudável, ela realmente veio à tona, e que bom que as pessoas estão olhando para isso com bons olhos, né? A gente vê muita coisa na mídia que não está certo, né? Mas a gente, vamos focar por o lado do profissional que acompanha, né, o paciente, vamos dizer, né, o jovem, o adolescente que vai à procura dele. Se o jovem vai à procura dele, até uma das perguntas, né, o que fazer se o adolescente tem algum problema aí, e aí por essa pergunta minha, se vocês fizeram algum exame e se o exame deu alguma alteração que vocês fizeram, né, porque normalmente, vai para o pediatra ou vai para o médico, não, vai consultar um nutricionista sim, porque o nutricionista é o especialista que vai te dar todas as orientações nutricionais que você precisa e vai te acompanhar, né? Então, eu sempre gosto de brincar quando eu faço alguma apresentação, né? Eu coloco lá uma cartola, né? E coloco, sabe, uma mágica, né? Porque pensam que a nutricionista, na primeira visita, todo paciente vai na primeira visita, mas você vai olhar, e eu até tenho algumas porcentagens de que pacientes chegam até 70, 80% dos pacientes não retornarem na segunda consulta. Por quê? Eles acham que tem fórmula mágica, que eu vou lá, conseguir fazer com que você emagreça 10 quilos em um mês, ou que seu colesterol reduza, ou que você não tenha mais as espinhas, porque você sabe que é a alimentação que desenvolve isso, quando você come coisas mais quentes, que eu digo, né, não quente de temperatura, mas como, por exemplo, né, amendoim, né, chocolate, enfim, isso acaba desenvolvendo, né? Então, a importância desse profissional nutricionista quando se tem um convênio também, porque não é legal, né? Você
se não tiver a necessidade, né, você ter que pagar um nutricionista, porque as consultas, tem consultas que são caras, tem consultas de 80, 100 reais até 1.000, 1.500, 2.000 reais, naqueles projetos lá das pessoas lá, os artistas, vamos dizer, né? Celebridades, né? Que ganham dinheiro de uma forma também mais fácil, então é qualquer 5, 10 reais para gente, né? Então, quando se tem necessidade, sim, tem que ser acompanhado, sim, porque ela também vai fazer os acompanhamentos e suplementar, por exemplo, de alguma outra vitamina, se precisar, se ela viu lá uma deficiência de vitamina, ela vai suplementar outra para que ela tenha uma absorção melhor. Por exemplo, um paciente que tem anemia, e a gente tem bastante casos de anemia na adolescência, né? Porque tem muita aquela moda do vegetariano, do vegano, né? Enfim, se não for realmente fazer uma alimentação com a proteína também vegetal, ele pode ter uma deficiência do ferro, e aí você, quando vai suplementar ou vai fazer até mesmo com a própria alimentação, em meio ácido, ele é mais facilmente absorvido, o ferro. Então você tem que suplementar com vitamina C. Então a nutricionista ela vai fazer toda essa alquimia, todo esse balanceamento, tá, dessa dieta, e vai também te dar o estímulo, porque psicologicamente nós precisamos, né? Nós somos assim, né? Se tem alguém olhando pra gente, a gente vai lá e a gente faz direitinho, né? Não, eu tenho que, ai, gente, mês que vem eu tenho que estar lá na Nutri, aí ela vai me matar se eu não emagreci lá os 3 quilos que ela falou, né? E ela vai depois pedir também os exames para você, para ver como é que você está. E aí ela vai indicar passar para o médico, retornar, o pediatra, enfim, tá? Então é importante, sim, desde que a gente também tenha condição e a gente não vai vender, sei lá, vender a corrente da mãe para ir na nutricionista, né? Então, quais são os casos em que é necessário a ajuda médica? Nos casos realmente que a gente entende que vai ter um desenvolvimento, né, mais crítico, então um diabético, né, se a gente vê que a criança, o adolescente não está respondendo com a dieta, porque tem casos que a gente não consegue mesmo com a dieta. E muitas vezes a gente percebe que a criança não conseguiu fazer a dieta, que a mãe não conseguiu fazer com que a criança também faça a dieta, a criança ou adolescente, né? Então, muitas vezes a gente já começa a se preocupar, né? E, logicamente, assim, a gente não trabalha mais sozinhos, tá? Eu prezo muito pela equipe. Eu vou levantar um pouquinho, porque eu tô com um pouquinho de dor, tá? Tranquilo. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com equipe multiprofissional, tá? Então, por exemplo, nos hospitais, nós trabalhamos com a equipe que é a nutricionista, né? O médico, a fono, a físio, a enfermeira, a psicóloga, né? Então, da mesma forma, a gente também tem que estar pautado, né? Tem que estar dentro dessa, a gente chama até de cuidado integrativo, tá? Então, a gente faz com que tenha essa condição de todos olharem para o paciente, tá? Então, qualquer dúvida que a gente tenha, qualquer assim, nutricionista que está acostumado a tratar pacientes, né, a receber pacientes e adolescentes, enfim, ela já vai perceber isso e ela já vai indicar, tá? Entendi. Seguindo o mesmo ramo de nutricionista, ajuda médica, qual seria o melhor ponto de início para alguém que nunca fez nenhum tipo de dieta, nunca procurou nada do tipo? Qual seria o melhor começo para a pessoa melhorar os hábitos alimentares? Perfeito. O melhor começo é a pessoa querer. Esse é o melhor começo. Por quê? Não vai adiantar a nutricionista falar, não vai adiantar ela olhar no site, não vai adiantar a mãe dela falar, não vai adiantar a colega falar, o namorado falar, a namorada, enfim. Não vai adiantar. Por quê?
se ela não tiver a consciência, como qualquer outra coisa na nossa vida, né, gente? Quando a gente está determinado Uhum. e escolheu fazer aquela coisa, a gente vai conseguir fazer. Então, o melhor começo, o primeiro começo, Érica, é a pessoa querer fazer, tá? O segundo é ela realmente despender um pouquinho mais de tempo, ela saber que ela não vai. Por exemplo, vocês chegaram do colégio, né? Vocês almoçam no colégio, Sim. na escola? Lá tem almoço, Sim, sim. vocês lá têm almoço que eles dão ou vocês levam? Normalmente eu mostro o que Tem as eles duas servem. opções. Sim. Você pode levar marmita ou o que servem lá. Mas normalmente a Uhum. gente come o que servem lá mesmo. Como é o que serve lá? Beleza. Uhum. Que bom que tem isso, né? Com certeza ela deve ter saladinhas, né? Tem um arroz, feijão com certeza, deve ter Uhum. sempre uma carne, um legume, Sim. às vezes tem um docinho. É isso aí, né, gente? Perfeito. É isso. Uhum. É, aí quando vocês chegam em casa, pode ser que as mães estejam, os pais estejam trabalhando fora, e pode ser que vocês cheguem para tomar café da tarde, talvez, não sei, ou chegam Sim. para jantar. Sim, sim. Bom, aí eu não vou perguntar mais coisas, porque vai que eu descubro coisa errada, né? Aí fica gravado aí. Mas brincadeiras à parte, né? É, aí, assim, vai, vai precisar ir para a cozinha, né? Então, lembra do pacotinho, né? Do desembalar? Tá Uhum. mais fácil desembalar, mas ele não vai te dar aquilo que você precisa. Então, vamos ter que querer e saber que a gente vai ter também que ter um tempinho maior lá na cozinha, né? Então, nós vamos lá descascar a cenoura, vamos lá descascar a laranja, né? Vamos lá fazer, lavar uma verdura para fazer uma salada legal, né? Então, isso tudo vai levar um pouquinho mais de tempo, né? E procurar as receitas saudáveis. Gente, tem tanta receitinha saudável. Deixa eu sentar agora um pouquinho de novo. Tá doendo agora Uhum. outra coisa agora. Peraí. Fique Ai, tranquilo. ai. É, lembra que a gente. Não, das receitinhas saudáveis, né? Tem tanta coisa legal que a gente vê, né, de receitas saudáveis. E aí, eu nem falaria muito em calorias, né? Porque contar calorias é uma coisa Uhum. assim, realmente, eu acho que assim, é muito minucioso. Acho que a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, né? Mas falarmos dessa forma natural. Uma coisa importantíssima também, Erika, do jovem, né, do adolescente, é a ingestão de água. Essa eu vou perguntar para vocês. Uhum. Quantos litros de água vocês tomam por dia? Se vocês me Putz. disserem que não sabem, Em litro eu não vou saber, mas No durante o dia mínimo eu vou 2. tomando na vou garrafa. tomando. Eu vou tomando que eu Então, levo garrafinha mesmo, então. Aí eu nós vou vamos tomando ter que. durante o dia. Bom, boa que você leva a garrafinha, já gostei da prática. E você, Letícia? No mínimo 2. Muito bom. No mínimo dois, perfeito. No mínimo dois mesmo, gente. Tem que tomar bastante água, porque a gente vai comer fibras, né? Saladas, as verduras, os legumes, tal. E aí a gente vai precisar ingerir a água também, que ela vai lubrificar todo os seus órgãos, tá? E até 70, 80% do nosso organismo, ele é, ele é água, né? E o teu intestino vai funcionar melhor, porque as fibras, elas vão captar essa água, vai formar o bolo fecal, você não vai ter intestino preso, vai ter uma pele melhor, as toxinas vão embora junto com o cocô, você não vai ficar literalmente enfesado, né? Porque o termo é exatamente isso, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? E lá a gente vai ter essa reabsorção toda, então por isso que é importante fibras, mais a ingestão de água, tá, Erika? Então é importante, Letícia, que a gente tenha essa alimentação saudável, né? Que a gente tenha esse contexto todo, né? E convencer muitas vezes os pais, porque às vezes os pais também fazem uma alimentação errada, né? Enfim, Sim, sim. Bom, agora eu vou perguntar. É,
Qual o cuidado necessário na redução de açúcar e gorduras para um adolescente? Tipo, se ele deve reduzir muito da dieta, bloquear completamente ou não restringir. Aí é aquilo que a gente conversou, né? Mas não precisa restringir, tá? Porque a gente pode comer um chocolatinho, sim, de vez em quando, pode chupar um chiclete, sim, de vez em quando, pode tomar um sorvete, sim, não tem problema algum, sabe? Hoje é sábado, ou então, hoje tá calor, vou comer, não tem problema algum. É só a gente não tornar disso um hábito, né? Todos os dias, lá na hora da refeição, tá tomando lá um copo de refrigerante. No jantar, não pode faltar aquele suco artificial lá junto. É até uma outra dica, né, para que a gente não tome líquido junto com a refeição. Tomar meia hora antes ou meia hora depois da refeição, para que você tenha absorção e você não tenha aquele empachamento, aquele estufamento porque seu estômago fica parecendo aquela coisa assim, né? Nossa, comi muito. Daqui a pouco você vai ter fome de novo, porque o estômago só estava cheio, né? Vamos dizer assim, e daqui a pouco você vai comer de novo. Então, essa é uma dica até para os adolescentes que para evitarem, né, a obesidade e até mesmo terem essa reeducação alimentar também, né? Então, restringir acho que é interessante, né? É, é isso, né? Então, é, acho que de uma forma geral, os docinhos sempre são bem-vindos, né? Às vezes fala, gente, mereço um doce, né? Você sabe que isso é uma história tão engraçada, gente, tem que tomar cuidado para quando vocês tiverem os filhos de vocês, né? Não fazerem como as nossas mães ou as mães de vocês, né? Enfim. Olha, se você não comer tudo, não ganha sobremesa. Como se fosse um prêmio. Entendeu? Olha, não vou levar você a tomar sorvete. Vou levar você a comer cenoura. Que tal? Vai falar assim, levar isso como uma punição, né? Entende? O doce como um o prêmio doce e como um prêmio. Entendeu? os alimentos saudáveis como uma punição. Exatamente. Olha, pode ver uma coisa, eu falei pro meu marido, às vezes a gente vai na praia, né? E eu vejo o pessoal lá vendendo aquelas coisas que são mais calóricas, né, gente? Aí eu fiz assim, gente, sabe o que eu quero vender? Eu vou adorar vender os palitinhos de cenoura, palitinho, sabe, de salsão, assim, temperadinho, sabe, assim. E aí, isso é muito legal. Não tem. Já estou vendo pessoas venderem frutas, eu estou vendo mais as pessoas indo para o lado saudável. Vocês jovens, eu estou vendo se preocuparem com alimentação saudável, estou vendo muita gente praticar esporte, estou gostando de ver essa vibe. E é isso, gente. Esse é o sucesso, viu? Muito bom. Estou gostando. Eu vejo algumas pessoas falando que restrição às vezes traz a compulsão. Isso realmente? Tudo que é proibido. Sim, Erika, você pode ver. Tudo que é proibido. Eu vou falar agora aqui uma frase para vocês. Não pensem no elefante rosa de bolinha amarela. O que vocês pensaram? Não sei. Vocês não pensaram? Ó, não pensem no elefante rosa de bolinha amarela. No começo da frase. Exato, vocês não viram já o elefante rosa de bolinha amarela? Eu falei para vocês não pensarem, mas vocês viram já o elefante rosa de bolinha amarela. Entendeu? Então, o proibido, ele é sempre mais desafiador, assim, olha, não quero que você namore com este menino, com esta menina, não quero que você vá naquele lugar, que curioso, a curiosidade, né, você descobrir, essa descoberta aí é do ser humano, né, então quando você restringe, não, quando você realmente proíbe, né? O proibido ele vai tornar mais compulsivo. Por que que é proibido, né? Porque eu estou falando para você que você não pode. Por isso que eu falei que o primeiro passo é eu querer, porque daí ninguém tem que me proibir. Eu estou decidindo. Então, quando a gente decide, tudo muda. Entendeu? É isso. E como é que a gente vai fazer isso com a criança? Aí tem que usar toda uma psicologia, né? Com o adolescente,
Eu entendo que está um pouco mais fácil em alguns casos, né? Porque o adolescente já consegue ter, alguns não querem enxergar, ainda estão presos com alguma infantilidade, né? E outros já estão mais Uhum. donos de si mesmos, já estão mais responsáveis, né? A vida já fez eles serem um pouco mais responsáveis, enfim. Então, é isso. É, na internet, principalmente acho que depois da pandemia e etc., muitas informações falsas são disseminadas por aí. Tem algumas informações principais que são disseminadas em relação à alimentação que podem ser prejudiciais? Tem as dietas da moda, né? A gente vê, nossa, você vê aquelas Uhum. beldades, aquelas mulheres, aqueles homens, né? Para as mulheres, aquelas, aquelas barrigas invertidas, né? Os ventres invertidos, tanquinho lá, né? Os homens, aqueles É, músculos, né? Que é o estereótipo que a sociedade impôs para gente, né? Logicamente, você não pode nem estar tão magro e nem estar tão obeso, não pode estar, né? Você tem que estar aí numa uhum. normalidade, tá? Mas realmente eles colocam aquela mídia, aquela propaganda e colocam aquelas dietas que estão sempre ligadas a algum custo, né? Algum pacote, algum combo, algum suplemento, alguma coisa. Então, sim, na pandemia a gente viu muitas coisas desenvolverem, né? Muitas profissões desenvolveram, foram muitas coisas boas, né? Hoje nós estamos aqui falando, mas antes da pandemia, as reuniões praticamente eram todas, as entrevistas eram todas feitas presenciais, né? O deslocamento era Uhum. dificultoso, então ela trouxe muitas coisas muito boas, né? Como coisas muito ruins também, né? E na pandemia a gente teve muito fast food, né? Tanto é que o pessoal, o É, motoboy, eles foram muito desenvolvidos, sim, né? sim. Cresceu muito esse ramo, né? Porque as pessoas, Uhum. assim, até faziam coisas em casa, e olha que coisa engraçada, né? Sempre tem os dois lados da moeda, né? As famílias ficaram mais próximas, aí voltou aquele redor da mesa, algumas voltaram até se falar, se conhecer, alguma coisa assim, né? Como algumas outras se conheceram e saiu faísca, né? Nossa, né? E teve também alimentações que foram na pandemia, meninas. Eu lembro que tinha muita gente fazendo alimentação saudável, mas muita gente, porque começaram a fazer hortinha, Sim, começaram a fazer as sim. coisas manuais em casa, sabe? E foi assim um momento que eu achei que fosse nós iríamos evoluir enquanto alimentação, até mesmo enquanto seres humanos, né? E, infelizmente, eu não vi tanto isso, sabe? Pois não, Letícia? Você estava falando das pessoas se alimentarem melhor na pandemia. Eu acho que é porque elas tinham bastante tempo livre para repensar nessas coisas, já que a correria do dia a dia da ansiedade aí se só pega um chocolate e não Perfeito, come. Então, perfeito. Você disse tudo. É isso mesmo, as pessoas tinham mais tempo mesmo, né? E foram fazer as coisas, foram inventando aí as coisas, né? Mas também teve muita gente que desenvolveu algumas outras coisas e o fast food, né? Que cada vez mais ele tem sido aí, porque hoje em dia a gente tem pressa, né? O nosso dia 24 horas parece que ele não dura nada, né, gente? Não dá porque as informações no celular, né, aqui no computador, na televisão, é muito rápida, né? A gente tem as informações do outro lado do mundo a uhum, cada segundo, né? E de vários, né? E vocês jovens conseguem. Vocês estão falando comigo, vocês estão olhando no celular, no computador, atentos no barulho externo, e assim, vocês conseguem ter uhum, essa atenção toda, né? O como hoje em dia a gente está exatamente assim. Então, que loucura, né, gente? Mas, uhum, vamos lá, mas é isso. uhum. Agora sou, né? É,
há alguma restrição entre a alimentação saudável e exercícios físicos? Se sim, qual é a importância dela? A relação, na verdade. Relação. Relação do exercício físico e alimentação saudável? Totalmente. Aquilo que a gente iniciou falando, né? Que quando você faz uma atividade física, você libera a endorfina, e isso que é o hormônio realmente, né? Do prazer mesmo, né? Ele gera a sensação de alegria, de felicidade, né? Você realmente vai se alimentar melhor, você vai olhar para o espelho, que ele vai dizer, ele vai refletir aquilo que você está externamente, tá? Porque muitas vezes, como eu disse, né, o interno da gente, o relacionamento é importantíssimo. Tem muita gente que é belíssima por fora, né, mas lá dentro é uma pessoa, né, má, uma pessoa ruim, enfim, que não usa a inteligência dela para as coisas boas, né? E pode ser que tenha pessoa que não seja. Não existe uma pessoa que é feia, né? Existe a pessoa que não se acha bonita, né? Porque todos nós somos bonitos. Gente, a gente respira, a gente enxerga, a gente fala, a gente pensa, a gente está aqui, ó, falando, né? Vocês estão fazendo um projeto super lindo. O mundo está nas mãos de vocês, né? Enquanto as geleiras estão lá derretendo, camada de ozônio, a sustentabilidade, né? Que eu gosto muito e quero muito falar sobre isso. Quero que vocês, é um desafio que eu coloco aqui para vocês olharem para a sustentabilidade, né? Para vocês olharem para a reciclagem em casa, lá na escola de vocês, né? Para vocês usarem menos água, né? Usarem menos energia, né? Evitar o desperdício, né? De alimento. Enquanto você está jogando comida fora, tem gente passando fome, muita fome, né? Então, é esse contexto como um todo. Nossa, eu fugi muito da nossa pergunta, né? A da atividade física, atividade física e alimentação, né? Então, é totalmente relacionado, viu, Letícia? Então, é importantíssimo aquilo que eu falei. Não precisa pagar uma academia cara, tá? Se tiver condição, beleza. Às vezes tem condomínios, né? Às vezes tem praças hoje em dia que é muito mais legal você fazer uma atividade física na praça, ao ar livre ali. Eu abraço árvore, tá? Eu sou pessoa que gosta de fazer trilha, então eu abraço árvore, sabe? Fico cheirando lá o mato, assim, sabe? Por quê? Porque isso te traz e tem uma energia, gente, absurda. Vocês podem ver quando vocês estiverem assim estressados, tal, porque, né, os jovens têm muita energia. Tira o sapato, vai lá embaixo de uma árvore, no caule da árvore lá, fica com os pés um pouco no chão, anda um pouco na grama, sabe? Anda na areia quando a gente vai para a praia. A gente não gosta de andar na areia, colocar o pé na água, né? Tem até costumes orientais que andam nas pedrinhas. Isso tudo, gente, é terapia, isso tudo é saudável, né? Então vocês veem que não é só a alimentação, né, por boca, via oral, mas é um contexto, né? Então, ouvir uma música legal, um aroma legal, né? Hoje em dia tem aromaterapia, tem umas cores legais, sabe? Assim, tem tanta coisa na internet que a gente pode pesquisar. Nossa, gente, tem assim coisas e tem na internet, né? Não tem só o Google normal, né? Tem o Google Science também, né? Tem outros, tem o Cielo, tem outros sites de pesquisa que vocês podem ver quantas coisas interessantes tem acontecendo por aí, né? E jovens fazendo e acontecendo, e tem apresentações de alguns projetos e alguns anjos comprando esses projetos, né? Assim, é querer. Assim como quando a gente quer fazer uma alimentação, iniciar o primeiro passo, é querer fazer qualquer projeto dar certo, né? Muito obrigada por tudo. Terminamos as perguntas? Pode falar. As perguntas acabaram, mas tem algum ponto que você gostaria de acrescentar, que você acha que seria interessante também de ter? Não, quero agradecer a iniciativa de vocês, né? Parabenizar a ETEC de vocês. É ETEC Taboão da Serra? Sim. ETEC Taboão da Sim, Serra. sim. Parabenizar por esse projeto, né? Por acreditarem e fazerem
vocês terem esse contato com um profissional. Eu me sinto bastante honrosa por poder falar de uma profissão tão linda, né, que é a minha profissão. Obrigada pelo convite. Vocês viram que eu gosto de falar muito, né? Mas Tudo bem. mas falo mesmo de coração, né? E tudo que a gente faz com o coração dá certo, né? Que vocês tenham sempre aquela crença, né? Que vocês sempre, os jovens, possam acreditar, que vocês também, além de acreditar, que vocês possam, como vocês estão aí, ó, fazendo. Hoje é sexta-feira, sextou para muita gente, mas nós estamos aqui conversando. Vocês estão aí dispostas, né? E a gente se organizou para estarmos aqui falando, nós estamos trabalhando, né? Vocês no projeto de vocês e eu aqui, nossa, feliz da vida, porque estou aqui dividindo com vocês, porque eu acredito nos jovens, né? O quanto eu trabalho com pessoas jovens, né? E eu já não tão jovem, já sou mais sênior, né? O quanto na linguagem de vocês, o quanto isso dá match, né? O quanto isso essa conexão, exatamente, ela é legal, porque tem a experiência, né, do sênior com a garra, a vontade, a determinação, né? Porque os jovens, eles estão com energia para fazer, vocês estão ligados aí, aquilo que eu falei para a Érica quando a gente fez uma prévia de conversa nessa semana, né, do meio eletrônico aqui, que vocês sabem fazer coisas e fazer as planilhas, dashboard, BI e não sei o quê, o quanto vocês vão realmente apoiar a sociedade, né, o quanto vocês vão levar a informação para quem realmente precisa, o quanto a gente precisa, gente, salvar os jovens que estão aí se suicidando mesmo, né? Se alcoolizando, se drogando, né? Sendo, olha, de falar eu arrepio, né? O quanto vocês mesmos vão conseguir salvar o colega que está ali do lado de vocês. O cara vai falar, ou a menina vão falar um monte para vocês, mas que você pode falar alguma coisinha para ajudá-lo, né? Ela vai precisar primeiro querer, mas ela vai saber, no primeiro momento vai ser a negação. Não quero saber, não me enche o saco. Depois ela vai refletir e aí ela vai escolher, ela vai saber que tem alguém para apoiá-la, né? Para apoiá-lo. Alguém disposto a ajudar, né? Exato. E você pode ter certeza, Érica, eu percebo que as pessoas, nós somos muito carentes. Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de um mimo? Gente, fala. Eu me encho de alegria quando alguém vem com um miminho para mim, sabe? Tipo, desde, ai, fiz um cafezinho para você. Eu também, não é, Letícia? Eu adoro. Coisas pequenas. Muito bem, Erika. E você sabe que a vida é feita mesmo de pequenos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Então, meu recado para vocês, jovens, é esse, né? Que vocês possam olhar por vocês, que vocês possam seguir essa trilha super legal, que vocês lembrem da sustentabilidade, dessa pegada da sustentabilidade, ela é bem legal, tá? Hoje em dia, nas empresas, cada vez mais isso está mais forte. Como eu disse, já desde lá de criança, quando eu ia pescar com meu pai já me ensinava que não podia desmatar, que a gente não podia jogar lixo no chão, né, porque o peixinho lá ia morrer, enfim, que a gente, né, a gente viu aí, nós como, posso dizer, como orientais, né, eu sou oriental, a gente não deixa lixo pelo chão, vocês viram aí quando a gente teve aí a, num jogo, né, onde terminou o jogo e os orientais foram lá recolhendo os resíduos, né, os lixos. Então, assim, o quanto isso tudo vai ajudar a nós, aos nossos filhos, ao nosso planeta, né? O quanto a gente precisa de vocês jovens atuando, né? Fazendo as coisas e unidos, tá? Ninguém vai poder querer ser mais que ninguém. Uma coisa que é bem legal que eu vejo de vocês também, eu vejo exatamente isso. Eu vejo que vocês estão por vocês, sabe? Vocês se unem, vocês
estão muito melhores em termos de contexto, de uma forma geral, do que nós, né, de uma geração para frente, que a gente tinha muito mais conceitos determinados, paradigmas, né, enfim. E tem algumas coisas chatas também, né, que hoje em dia também tem coisa que tudo é bullying, sabe? Tem umas coisas que é muito chato, né? Complicado. Mas não vamos entrar nessa seara, não. Acho que eu falei de novo demais. Tá tranquilo, à vontade. Mas é isso, queridas. Então. Muito obrigada. Exatamente, muito obrigada por aceitar participar. É uma honra te ter como convidada. Obrigada. Isso. Sim, a senhora é muito simpática também. Obrigada, meu amor. Muito obrigada por tudo, pela participação. Obrigada, querida.